Fala galera, tudo certo? Abel Separovic aqui e dessa vez a gente vai ver o que é pacote em Python e você vai aprender como criar um pacote ou um módulo em Python. Legal? É 1h30 da manhã, eu estou super cansado, espero que vocês não achem ruim com a minha voz aí cansada, tá bom? Tentei gravar esse vídeo um monte de vezes. Então, primeiro de tudo, o que é um pacote? Um pacote é uma pasta no Python, onde você vai ter vários arquivos ou várias outras pastas dentro dele. É uma pasta comum no seu sistema, só que o Python vai identificar ele como uma pasta que é usável pelo Python, tá bom? E aqui, no meu caso, eu tenho um módulo. Esses módulos poderia, por exemplo, dentro de uma pasta você tem um monte de arquivos sobre matemática. Você chama o nome do módulo de matemática. No outro módulo, no caso dessa outra pasta aqui, poderia ter um monte de coisa sobre o português. E o meu pacote seria pacote matérias. Eu tenho dentro de matérias o pacote matemática, dentro de matérias eu tenho o pacote, desculpa, dentro do pacote matérias eu tenho o módulo matemática ou o módulo português, tá bom? Nesse caso eu vou deixar módulo e módulo 2 mesmo, porque eu quero simplificar. Então, vamos supor que esse é um módulo aqui. Para você informar para o Python que essa pasta é um módulo, dentro dela você tem que ter um arquivinho chamado init.py. Ele não é só init, é underline, underline, init, underline, underline, .py. Tá bom? Você precisa desses dois underlines aí, underscores, para você informar para o Python que isso aqui é um arquivo Python, tá bom? Que isso aqui é um módulo ou um pacote, né? Ou seja lá o que for. Esse arquivo não precisa ter nada dentro, ele pode ter, mais para frente eu vou ensinar sobre isso, mas não é necessário até então. E eu tenho um arquivo Python aqui também. Esse PyCache eu já mostrei para vocês, posso até jogar fora ele aqui. Tem esse arquivo, eu posso ter uma função, uma variável declarada lá dentro, alguma coisa específica. E eu posso ter outras pastas dentro, com outros módulos, né? Módulos dentro de módulos, enfim. Então, é isso aí. No Python, para você importar um pacote ou um módulo, ele precisa estar ou na mesma pasta que o seu arquivo. Nesse caso, esse arquivo poderia importar esse módulo, porque ele está na mesma pasta. Se ele não estivesse, você precisaria que esse módulo que você quer importar estivesse em uma das pastas que o Python enxerga. Quais são as pastas que o Python enxerga? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu já tinha gravado essa aula várias vezes, então eu já tinha umas coisas aqui. Mas ó, se eu entrar dentro de Python, e como eu mostrei nas aulas passadas, dentro de sys. Como que era mesmo? Ah, não. Eu importo sys e sys.path, ele vai me mostrar todas as variáveis que o Python olha para fazer alguma coisa. E eu acho que dentro desse users lib python 3 dist package, eu acho que é isso, ele tem alguns pacotes. Deixa eu abrir isso aqui. Eu vou sair do Python então e vou olhar dentro dessa pasta aqui. Olha só, isso mesmo. Essa pasta aqui, ela tem vários pacotes e o Python vai olhar para dentro dessas pastas aqui como pacotes em Python. Por exemplo, esse alf, eu poderia importar lá no Python esse pacote alf e ele seria importado mesmo não estando na pasta do meu arquivo, ou seja lá o que for. Mas nesse caso, como esse meu módulo está na mesma pasta do arquivo, eu vou conseguir importar ele. Então tome cuidado, às vezes você não vai conseguir importar aí no seu computador, é porque você está usando um arquivo de outro lugar, ou você abriu o terminal em outra pasta e não está conseguindo enxergar um módulo porque ele está em outra pasta, tá bom? Se ele não tivesse aqui, mas estivesse nessa minha pasta, qual que é o nome dela mesmo? Cadê? User lib python 3 dist package. Se ele tivesse uma pasta aqui, o Python conseguiria enxergar aqui também. Mas vamos evitar o problema e já está aqui, né? Tá tudo certo. Maravilha. Eu vou entrar dentro dessa pasta aqui então. Deixa eu limpar aqui. Python vídeos. Aqui, ó. Eu tô com o meu módulo aqui. Então eu vou entrar dentro de Python 3 e eu vou tentar importar aquele meu módulo assim. Import módulo. E maravilha, importou. Se eu vim aqui, ó, der um dir, ele vai mostrar, ó, que eu tenho o módulo importado
aqui, né? Um dos nomes que eu posso usar. Mas esse meu módulo ele é só uma pasta. Eu não tenho nenhuma função definida em uma pasta. As minhas funções, as minhas variáveis ficam definidas em arquivos Python. Então, ó, se eu venho aqui, cadê? Dentro desse meu módulo eu tenho esse arquivo. Eu quero acessar esse arquivo. Como que eu faço? Para você acessar alguma coisa, em Python, você acessa com o ponto. Vamos supor que você está em uma pasta e dentro dessa pasta você quer acessar uma pasta e um arquivo. Nesse caso, eu quero importar o módulo ponto arquivo. Por quê? Ponto, porque é o ponto que vai informar o que eu quero achar dentro de alguma coisa. No caso, dentro de módulo, eu quero achar o arquivo, tá bom? Então, eu só coloco o nome da pasta, ponto, o nome do arquivo. No nome do arquivo, não precisa colocar ponto .py, nem nada disso. Só isso aqui já era. Acho que eu já expliquei isso aqui até, mas tanto faz. Se fosse uma outra pasta, como por exemplo essa outra pasta aqui chamada pacote, eu colocaria da mesma forma. Importaria sim pacote, ponto, e aqui, por exemplo, dentro de pacote eu tenho esse besteira. E besteira aqui. Aí eu estou importando dentro do meu módulo, eu estou entrando dentro de pacote, e dentro de pacote eu estou entrando no arquivo besteira. Tá bom? Sempre separado com ponto em Python, tá certo? Então, eu vou querer chamar, por exemplo, uma função que está lá dentro de besteira. Aí eu chamo o quê? Dentro de módulo, módulo, eu quero entrar, ponto, pacote, ponto, besteira, ponto. Aí eu posso chamar, por exemplo, uma função, alguma coisa que eu tenho aqui dentro. Acho que a função que eu tenho aqui é caminho. E como é uma função, eu vou abrir e fechar parênteses. E olha só, ele chamou. Eu lá de fora consegui entrar dentro de uma pasta, dentro de outra, dentro de um arquivo e peguei uma função específica de lá. E essa função me imprimiu isso daqui, aonde esse arquivo está localizado. Que é muito legal. Mas é um saco ficar escrevendo, né? Vem aqui e escreve módulo, ponto, arquivo, ponto, sei lá o que. Tem um jeito mais legal de importar, que é dessa forma. From, aí você vai falar, daqui eu quero acessar alguma coisa. Por exemplo, meu módulo, ponto, pacote, ponto, qual que era? Besteira. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês que ele não funciona se eu chamar a minha função direto, caminho, olha só. Ele fala, caminho não está definido. Se eu chamar besteira.caminho, que besteira é o nome do arquivo lá, né? Ele também não está definido. Eu tenho que entrar módulo ponto, como que era? Pacote ponto arquivo ponto besteira ponto caminho. Ai que inferno isso aqui. Se errar isso aqui é facinho, né? Acho que errei o nome até. Módulo pacote não tem um atributo arquivo. Ah, é, porque eu não importei ainda. Mas eu não quero importar sim. Então vamos lá. From módulo, eu quero entrar em pacote, quero entrar em besteira. Acho que é isso. Erro de sintaxe. Ah, tá. Não é só from. É from, eu quero importar, então import a minha função caminho. Então eu posso importar só alguma coisa dentro de um arquivo, tá bom? Então aqui eu estou importando esse caminho. Ou eu poderia, por exemplo, fazer assim. Quero importar tudo o que tem dentro de besteira. Todas as funções, todas as variáveis que eu tenho dentro do meu arquivo besteira, eu vou importar para cá. Aí eu chamo como? Besteira ponto caminho, que é uma função. E ele chama, normal. Só que ainda assim eu não quero colocar esse ponto. Eu também posso chamar ele direto. From módulo. Módulo. Eu quero importar o pacote. E eu quero importar besteira. Import. Na verdade, isso aqui que eu vou importar, né? Caminho. Aí sim, eu posso chamar caminho direto. E essa função nem foi definida aqui, foi definida dentro daquele outro arquivo. Então, aqui a coisa eu vou colocar
from, aquilo lá, tudo que a gente já sabe, né? Módulo, eu vou entrar dentro do módulo, vou entrar em pacote e quero chamar besteira. Não, besteira não, eu vou chamar esse meu arquivo aqui de fora. Porque dentro aqui da minha pasta módulo eu já tenho um arquivo aqui. From, eu quero importar uma variável lá de dentro. E eu quero imprimir essa variável. Mil maravilhas. Vou salvar, arquivo salvo. Eu vou vir e executar esse arquivo. Então, Python 3 e falo que eu quero executar esse arquivo específico em Python 3. E ele chamou aquela variável lá de dentro e imprimiu aqui string na variável do módulo 1. Muito legal. Eu espero que tenha ficado claro que você pode importar direto um arquivo ou de um arquivo ou um módulo importar alguma função ou alguma coisa lá de dentro. E que você acessa os arquivos ou pastas com a divisão de ponto, né, para dividir um item de um subitem, né, uma pasta e uma subpasta com arquivo, e, enfim. Você usa pontos para fazer isso em Python. Espero que tenha ficado claro. Se você tem alguma dúvida que ainda restou, pode deixar nos comentários. Pode comentar, pode pedir outros vídeos, pode fazer o que quiser, pode clicar no gostei, pode fazer tudo aí, tá bom? Eu já vou embora porque já vai dar 2 horas da manhã, eu quero dormir. Falou e me fui.